Enoque, capítulo 81. Agora, meu filho, Matusalém, todas estas coisas eu te falei e te escrevi. A você eu revelei tudo e te dei os livros de tudo. Preserve, meu filho Matusalém, os livros escritos por teu pai, para que possas revelá-los às futuras gerações. Eu tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos por gerações para sempre. Esta sabedoria em suas palavras, e para aqueles que compreendem, não durmam, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender sabedoria e sejam considerados dignos de comer esta saudável comida. Abençoados são todos os justos, abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. Com respeito ao progresso do sol no céu, ele entra e sai de cada portão por 30 dias, com os líderes de milhares de estrelas, com quatros que são adicionadas e aparecem nos 4 quartos do ano, os quais conduzem-nos e acompanham-nos em seus 4 períodos. Com respeito a eles, os homens erram grandemente e não calculam-nos nos cálculos de cada era, pois eles grandemente erram com respeito a eles. Os homens conhecem acuradamente o que eles são no cálculo do ano, mas certamente eles são marcados a menos para sempre. Um no primeiro portão, um no terceiro, um no quarto e um no sexto, para que o ano esteja completo em 364 dias. Verdadeiramente tem sido declarado e acuradamente tem sido calculado o que está marcado, pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos e os dias, Uriel explicou a mim, e comunicou a mim, a quem o Senhor de toda a criação, por consideração de mim, ordenou, de acordo com o poder do céu e o poder que ele possui, tanto de dia quanto de noite, para explicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua e das estrelas, e de todo o poder do céu que está voltado em suas respectivas órbitas. Esta é a ordenança das estrelas que se põem em seus lugares, em suas estações, em seus períodos, em seus dias e em seus meses. Estes são os nomes daqueles que as conduzem, que vigiam e entram em suas estações, de acordo com suas ordenanças e seus períodos em seus meses, nos tempos de sua influência e em suas estações. 4 condutores deles entram primeiro, os quais separam os 4 quartos do ano. Depois destes, 12 condutores de suas classes, que separam os meses e o ano em 364 dias, com os líderes de 1000, os quais distinguem entre os dias tanto quanto entre os 4 adicionais, os quais, como condutores, divide os 4 quartos do ano. Estes líderes de 1000 estão no meio dos condutores, e aos condutores são adicionados atrás de sua estação, e seus condutores fazem a separação. Estes são os nomes dos condutores, os quais separam os 4 quartos do ano, os quais são escolhidos sobre eles: Melquiel, Relamlach, Melial e Narel. E os nomes dos que conduzem-nos são Adnarel, Iassusal e Elumeal. Estes são os 3 que seguem os condutores das classes de estrelas, cada um seguindo os 3 condutores de classes, os quais seguem aqueles condutores das estações que dividem os 4 quartos do ano. Na primeira parte do ano levanta-se e governa Melquias, que é chamado Tamani, e Isaai. E estes são os sinais dos dias que são vistos sobre a terra. Nos dias de sua influência, há transpiração, calor e dificuldade. Todas as árvores se tornam frutíferas, as folhas de cada árvore aparecem, o milho é colhido, a rosa e todas as espécies de flores florescem no campo, e as árvores do inverno são secadas.
Estes são os nomes dos condutores que estão sob eles: Barquel, Zelzabel, e outro condutor adicional de 1000 é chamado Eloialef, os dias de cuja influência têm sido completados. O outro condutor depois deles é Relemlec, cujo nome eles chamam o esplêndido Zaai. Todos os dias de sua luz são 91 dias. Estes são os sinais dos dias sobre a terra: calor e seca, enquanto as árvores dão seu fruto aquecidas e preparadas e dão seus frutos para a seca. Os rebanhos seguem e criam, todos os frutos da terra são colhidos, contudo nos campos, e as vinhas são pisadas. Isso acontece durante o tempo de sua influência. Estes são seus nomes e ordem, e os nomes dos condutores que estão sob eles, dos que são chefes de 1000, Gadaiel, Queel e Reel. E o nome do líder adicional de 1000 é Asfael. Os dias de sua influência foi completado. Capítulo 82. E agora eu te mostrei, meu filho Matusalém, toda a visão que eu vi antes de você nascer. Eu relatarei outra visão que eu vi antes que eu fosse casado. Elas assemelham-se uma à outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo de um livro, e a outra eu estava casado com tua mãe. Eu vi uma potente visão. E por conta destas coisas eu supliquei ao Senhor. Eu estava deitado na casa de meu avô Malaléu, quando eu vi numa visão o céu se purificando e sendo arrebatado, e caindo na terra. Eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo e montanhas suspendidas sobre montanhas. Montanhas foram afundadas sobre colinas, árvores imponentes planaram sobre seus troncos e estavam no ato de serem projetadas e de serem arremessadas para o abismo. Estando alarmado por estas coisas, minha voz hesitou. Eu clamei e disse: a terra é destruída. Então meu avô Malaléu levantou e disse-me: por que clamas, meu filho? E por que lamentas? Eu relatei a ele toda a visão que eu havia visto. Ele disse-me: confirmado está o que tu tens visto, meu filho. E potente a visão do teu sonho com respeito a todo o pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo e grande destruição acontecerá. Agora, meu filho, levanta e suplica ao Senhor da Quevod, pois tu és fiel, para que um remanescente possa ser deixado sobre a terra e que ele possa não destruí-lo totalmente. Meu filho, toda esta calamidade sobre a terra descerá do céu, sobre a terra haverá grande destruição. Então eu levantei, orei e implorei, e escrevi minha oração para as gerações do mundo, explicando tudo a meu filho Matusalém. Quando eu desci abaixo e olhando para o céu, vi o sol vindo do leste, a lua descendo do oeste e algumas estrelas espalhadas, e tudo que Elohim tem conhecido desde o princípio eu abençoei, o Senhor do julgamento, e magnifiquei-o, porque ele tem enviado o sol dos aposentos do leste para que, ascendendo e levantando da face do céu, possa crescer e seguir o caminho que foi apontado para ele. Capítulo 83. Eu elevei minhas mãos em retidão e abençoei o santo e o grande. Eu falei com o sopro da minha boca e com a língua da carne, que Elohim havia formado para todos os filhos dos homens mortais, para que eles possam falar, dando-lhes fôlego, boca e língua para conversar. Abençoado és tu, ó Senhor, o Rei grande e poderoso em sua grandeza, Senhor de toda a criatura do céu, Rei dos reis, Elohim de todo o mundo, cujo reinado e cujo reino e majestade duram para sempre e sempre. De geração a geração teu domínio existirá. Todos os céus são teu trono para sempre, e toda a terra o escabelo de teus pés para sempre e sempre. Pois tu os fez, e sobre todos os reinos, nenhum ato excede teu poder. Com tua sabedoria és imutável, nem do teu trono, nem de tua presença ela nunca se desvia. Tu sabes todas as coisas, vês e ouve-as.
Nada se esconde de ti, pois tu percebes todas as coisas. Os anjos de teus céus transgrediram, e em carne mortal tua ira permanece, até o dia do grande julgamento. Então, ó Elohim, Senhor e poderoso Rei, eu imploro-te e suplico-te que respondas minha oração, para que uma posteridade me possa ser deixada na terra e que toda a raça humana não pereça, para que a terra não seja deixada destituída e destruição tome lugar para sempre. Ó meu Senhor, que pereça da terra a raça que tem te ofendido, mas que uma justa e reta raça estabeleças por uma posteridade para sempre. Não escondas tua face, ó Senhor, da oração do teu servo. Capítulo 84. Depois disto, eu vi outro sonho e expliquei-o todo a ti, meu filho. Enoque levantou e disse a seu filho Matusalém: A ti, meu filho, eu falarei. Ouvi minha palavra e inclina teu ouvido ao sonho visionário de teu pai. Antes que eu tivesse casado com Edna, tua mãe, eu vi uma visão em minha cama. Esta segunda visão de Enoque parece representar em linguagem simbólica a história completa do mundo desde o tempo de Adão até o julgamento final e o estabelecimento do reinado messiânico. E vi uma vaca crescer na terra, e esta vaca era branca. Depois disso, uma eifer, fêmea, cresceu, e com ela outro eifer. Um deles era negro, e outro era vermelho. Daquele tempo em diante, eu não pude ver nada mais a respeito do eifer vermelho, mas o negro aumentou de tamanho e uma eifer fêmea veio com ele. Depois disto eu vi muitas vacas procederam, reunindo-se a ele e seguindo após dele. A primeira jovem fêmea também saiu da presença da primeira vaca e procurou o eifer vermelho, mas não o encontrou. E ela lamentou com grande lamentação, enquanto ela procurava por ele. Então eu olhei, até que aquela primeira vaca veio até ela, e desse tempo em diante ela se tornou silente e cessou de lamentar. Depois disso ela pariu outra vaca branca, e novamente pariu muitas vacas e eifers negro. Em meu sonho eu também percebi um touro branco, o qual, de igual maneira, cresceu e se tornou grande tigre branco. Depois dele, muitas vacas brancas vieram se juntando a ele, e eles começaram a parir muitas outras vacas brancas que se assemelharam a eles e seguiram umas às outras. Novamente, eu olhei atentamente, enquanto dormindo, e examinei o céu acima, e vi uma estrela cair do céu, a qual, estando levantada, comeu e fugiu de entre aquelas vacas. Depois disso, eu vi outras grandes e vacas negras, e vi todas elas mudarem suas baias e pastagens. Seus jovens começam a lamentar um com o outro. Novamente, eu vi em minha visão e examinei o céu. Então vi muitas estrelas descendo e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava. No meio destes jovens, enquanto as vacas estavam com eles alimentando-se no meio deles, eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos e começaram a se aproximar das vacas novas, e todas elas ficaram prenhas e geraram elefantes, camelos e asnos. Nisto, todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas quando elas começaram a morder com 6 dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Capítulo 86. Novamente eu percebi, quando eles começaram a morder e devorar um ao outro, e a terra clamou. Então eu levantei meus olhos uma segunda vez em direção ao céu e vi numa visão que eis que vieram do céu como se fosse a semelhança de homens brancos. Um veio de frente e 3 com ele. Aqueles 3 que vieram por último pegaram-me pela minha mão e ergueram-me das gerações da terra, elevaram-me a uma alta estação. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra,
enquanto todo o monte tornou-se diminuído, e eles disseram: permanece aqui, até que perceba o que virá sobre esses elefantes, camelos e asnos, sobre as estrelas e sobre as vacas. Capítulo 87. Então eu olhei para um dos 4 homens brancos que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu e, amarrando-a, mãos e pés, lançou-a a um vale estreito, profundo, estupendo e escuro. Então um deles puxou sua espada e deu-a aos elefantes, camelos e asnos, que começaram a morder um ao outro, e toda a terra tremeu por causa deles. E enquanto eu via a visão, eis que um daqueles 4 anjos que vieram lançado do céu reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma semelharam-se parcialmente à dos cavalos, e amarrando-os todos, mãos e pés, lançou-as nas cavidades da terra. Capítulo 88. Então um daqueles 4 foi para as vacas brancas e ensinou a elas um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem, e fabricou para si um grande barco. Nele ele habitou, e 3 vacas habitaram com ele naquele barco que cobriu-os, Sem, Cã e Jafé. Novamente eu elevei meus olhos para o céu e vi um imponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas, que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei e vi que haviam fontes abertas na terra naquela grande vila. A água começou a ferver e elevar-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista, enquanto todo o solo foi coberto com água. Muita água saiu dela, escuridão e nuvens. Então eu examinei a altura desta água, e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre ela. Todas as vacas, os elefantes, os camelos e os asnos foram afogados na terra, e todo o gado. Eu não pude vê-los, nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram e afundaram no abismo. Novamente eu vi numa visão, até aquelas cataratas foram removidas daquele elevado telhado, e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para os quais as águas começaram a descer até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra. A escuridão retrocedeu e se tornou em luz. Então a vaca branca, que se tornou num homem, saiu do barco, e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca. Uma delas era vermelha como sangue, e uma delas era negra. E a vaca branca deixou-as. Então feras selvagens e pássaros começaram a surgir. De todos esses tipos diferentes, reuniram-se leões, tigres, lobos, cães, javalis selvagens, raposas, coelhos e o anzar, o cicete, o avestruz, o papagaio, o foncas e corvos. Então a vaca branca nasceu no meio deles, Abraão. E eles começaram a morder um ao outro, enquanto a vaca branca, que havia nascido no meio deles, trouxe um asno selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo, e depois daquele muitos asnos selvagens. Então a vaca branca, a qual nasceu, deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco, Isaque, Esaú e Jacó. Aquela porca selvagem também deu muitos suínos, e aquele cordeiro deu 12 cordeiros, os 12 patriarcas. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles aos asnos, José, os medianitas. Novamente aqueles asnos entregaram aquele cordeiro aos lobos, os egípcios, e ele cresceu no meio deles. Então o Senhor trouxe as outras 12 ovelhas para que pudessem habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos.
Eles multiplicaram-se e houve abundância de pasto para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados e oprimiram-nos enquanto eles destruíam seus jovens. E eles deixaram seu jovem em torrente de águas profundas. Então as ovelhas começaram a clamar por causa de seus filhos e fugiram para refugiar o seu senhor. Entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os asnos selvagens. Moisés. Eu vi a ovelha gemendo, chorando e implorando ao seu senhor, com todo o seu poder, até que o senhor das ovelhas desceu a sua voz da sua elevada habitação. Foi a eles e examinou-as. Ele chamou aquela ovelha que foi secretamente furtada dos lobos e disse-lhe para fazer os lobos entenderem que eles não deviam tocar as ovelhas. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra do Senhor, quando outro o encontrou e continuou com ele, Arão. Ambos entraram junto na habitação dos lobos e, conversando com eles, fizeram-nos entender que daí em diante eles não deviam tocar nas ovelhas. Depois disso eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas com toda a sua força. O rebanho clamou e seu senhor veio até eles. Ele começou a ferir os lobos e começaram uma grave lamentação, mas as ovelhas ficaram silentes, nem daquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para elas, até elas apartarem-se dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder. Mas o Senhor das ovelhas continuou com elas e as conduziu. Todo o seu rebanho o seguiu. Seu semblante ficou terrível e esplêndido, e glorioso era seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas até que eles alcançaram-nas num certo lago de água, o mar de juncos. Então aquele lago ficou dividido, a água erguendo-se em ambos os lados diante de sua face. E enquanto seu senhor estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. E os lobos, entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as, e correndo atrás delas no lago de água. Mas quando eles viram o Senhor das ovelhas, eles voltaram para fugir de diante de sua face. Então a água do lago retornou, e repentinamente, de acordo com sua natureza, ela se tornou cheia e levantou-se até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que havia seguido as ovelhas pereceram e foram afogados. Mas as ovelhas passaram sobre esta água, continuando para o deserto, que estava sem água e grama. E eles começaram a abrir seus olhos e a ver. Então eu vi o Senhor das ovelhas examinando-as e dando-lhes água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas e conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o Senhor das ovelhas enviou-o a elas. Depois disso eu vi seu Senhor colocando diante delas um aspecto terrível e severo. E quando elas viraram-no, elas ficaram amedrontadas com seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas e tremeram. Elas clamaram para aquela ovelha e para a outra ovelha que estava com ele, e o qual estava no meio delas, dizendo: Nós somos capazes de permanecer diante do Senhor ou de olhar para ele? Então aquela ovelha que os conduziu saiu e subiu ao topo da rocha, enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas e a vagar pelo caminho que ele lhes havia mostrado, mas ele não o soube. Seu senhor, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, e quando aquela ovelha soube o que havia acontecido, ele desceu do topo da rocha e veio a eles, descobriu que havia muitos que se tornaram cegos e tinham desviado de seu caminho. Tão logo elas viram-no, temeram e tremeram na sua presença, e ficaram desejosos de retornar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, veio àqueles que tinham se perdido, e depois disso começou a matá-los. Eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para seu rebanho. Eu igualmente vi naquela visão que esta ovelha se tornou num homem, construiu uma casa para o Senhor do rebanho e fez todos eles ficarem na casa. Uma casa, um tabernáculo. Eu vi também que aquela ovelha que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor, morreu. Eu vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram em seu lugar.
Entraram num pasto e aproximaram-se de um rio de água, o rio Jordão. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou num homem, foi separado delas e morreu. Todo o rebanho procurou por ele, clamou por ele com amarga lamentação. Eu vi também que eles cessaram de clamar por aquela ovelha e passaram sobre o rio de água, e que lá se levantou outra ovelha, todas de quem as conduziu, em vez daqueles que foram mortos, os quais tinham previamente conduzido-as, os juízes de Israel. Então eu vi que aquela ovelha entrou a um agradável lugar, em um deleitável e glorioso território, e vi também que eles ficaram satisfeitos que sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos e que algumas vezes eles ficavam cegos, até que outra ovelha levantou-se e conduziu-as. Ele trouxe-os todos de volta, e seus olhos foram abertos. Samuel. Então cães, lobos e javali selvagem devoraram-nos até que novamente outra ovelha se levantou, o mestre do rebanho, um deles mesmo, um carneiro para conduzi-los. Este carneiro começou a lutar em todo lado, aqueles cães, lobos, javalis selvagens, até que todos eles pereceram. Saul. Seus olhos, e viu o carneiro no meio deles, os quais tinham deixado de lado sua quevode, e ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles e comportando-se sem dignidade. Então, seu senhor enviou a antiga ovelha novamente para uma diferente ovelha, e levantou-o para ser um carneiro, e para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado sua quevode, Davi. Indo então a ele e conversando com ele só, ele levantou o carneiro e fez dele um príncipe e líder do rebanho. Todo o tempo aqueles cães aborreceram a ovelha, os filisteus. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu de diante de sua face, e vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair. Mas o último carneiro levantou e conduziu o carneiro menor. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas e morreu. Então houve uma ovelha menor, um carneiro no lugar dele, que tornou-se um príncipe e líder, conduzindo o rebanho, Salomão. E a ovelha aumentou de tamanho e multiplicou, e todos os cães, lobos e javalis selvagens temeram e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas feras, de modo que eles não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem em nenhum tempo arrebatá-las. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o Senhor das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o Senhor das ovelhas colocou-se sobre a torre e causou uma mesa cheia aproximar-se diante dele. Novamente eu vi que aquela ovelha perdeu-se e foi para vários caminhos, esquecendo-se daquela sua casa, e que seu Senhor chamou alguns entre eles, os quais enviou a eles os profetas. Mas a estes as ovelhas começaram a matar, e quando um deles foi salvo da matança, ele saltou e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-los, Elial. Mas o Senhor das ovelhas livrou das suas mãos e o fez subir a ele e permanecer com ele. Elial é o mesmo que Elias. Ele enviou muitos outros a elas para testificar e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi, quando algum deles esqueceram a casa do seu senhor e sua torre, vagando em todos os lugares e crescendo cegos. Eu vi que o Senhor das ovelhas fez uma grande matança entre eles e suas pastagens, até que eles clamaram, e ele em consequência da matança. Então ele apartou-as do lugar de sua habitação e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos e das hienas, e ao poder das raposas e de todo animal. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Eu vi também que eles esqueceram a casa de seus pais e sua torre, dando-os todos ao poder dos leões para despedaçá-los e devorá-los, até ao poder de todo animal. Então
Eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Senhor das ovelhas e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores e designou-os ao cuidado das ovelhas para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e aos seus associados: Todos vós de agora em diante, todos vós cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno: fazei, e eu os entrego para as enumerarem, e vós direi qual delas serão mortas, e estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro e disse: Entende e cuida de tudo o que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenei. De todo excesso e matança que os pastores cometerão, haverá uma conta, como quantas pereceram pelo meu comando e quantos eles destruíram por sua própria cabeça. De toda destruição trazida por cada um dos pastores, haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter este testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão e se eles agirão como eu lhes ordenei ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer explanação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles em suas respectivas estações. Então, eles começaram a matar e a destruir mais do que lhes foi ordenado, e eles deixarão as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres e javalis selvagens, caíram sobre eles para destruí-los. Aquela torre eles queimaram e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre, porque a casa das ovelhas foi derrubada. Nem fui depois disso capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores igualmente e seus associados entregaram-nos a todos os animais selvagens para que os devorassem. Cada um deles em sua estação, de acordo com seu número, foi entregue. Cada um deles, um com o outro, foram descritos num livro, como muitos deles. Um com o outro foram destruídos num livro. Mas, porém, do que foi ordenado, cada pastor matou e destruiu. Então eu comecei a chorar. E fiquei grandemente indignado por causa dos pastores. De igual maneira, também vi na visão aquele que escreveu, como ele escreveu destruindo pelos pastores todo o dia. Ele subiu, permaneceu e exibiu cada um de seus livros para o Senhor das ovelhas, contendo tudo o que eles haviam feito e tudo o que cada um deles tinha feito, e todos os que eles haviam entregues à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, leu, selou e depositou. Depois disso eu vi pastores observado por 12 horas, e eis que 3 das ovelhas separadas chegaram, entraram e começaram construindo tudo o que estava caído daquela casa: Zorobabel, Josué e Neemias. Mas os javalis selvagens estorvaram-nos, apesar de que eles não prevaleceram, os samaritanos. Novamente eles começaram a construir como antes e levantaram aquela torre que foi chamada Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. Além disso, também todas as ovelhas eram cegas e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sob seus pés e devoraram-nas. Contudo, seu senhor estava silente, até que toda ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados, juntos, mas eles não salvaram-nos do poder dos animais. Então aquele que escreveu o livro subiu, exibiu, leu na residência do Senhor das ovelhas. Ele pediu-lhe por eles e orou, apontando cada ato dos pastores
e testificando diante dele contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou-o consigo e apartou-se. Capítulo 89. Eu observei durante o tempo que, assim, 37 pastores estiveram inspecionando, todos dos quais terminaram em seus respectivos períodos, como o primeiro. Outros então receberam-nos em suas mãos para que pudessem cuidar delas em seus respectivos períodos, cada pastor em seu próprio período. Depois disso eu vi na visão que todos os pássaros dos céus chegaram, águias, o viveiro, o papagaio e corvos. A água instruiu a todas. Elas começaram a devorar as ovelhas, a picar seus olhos e a comer seus corpos. A ovelha então clamou, pois seus corpos foram devorados pelos pássaros. Eu também clamei e gemi em meu sono, contra os pastores que cuidavam do rebanho. E olhei enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram. Até seus ossos caíram sobre o chão, e a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante o tempo que 23 pastores estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que eles agarraram-nos e seguraram um deles e rasgaram as ovelhas em pedaços e os devoraram. Eu vi também que chifres cresceram nos cordeiros e que os corvos sentaram sobre seus chifres. Eu vi também que um grande chifre brotou no animal entre as ovelhas e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas, seus olhos estavam bem abertos, e ele clamava para elas. Então o da bela viu, todos eles correram para ele. E enquanto isso, todas as águias, os corvos e os papagaios estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas a da bela lamentou e chorou. Então os corvos contenderam e lutaram com ela. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os avestruz e os papagaios vieram, os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do da bela, para contender com ele e para matá-lo. Mas ele lutou com eles e clamou para que a ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem veio e o que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas. Ele trouxe assistentes. Fez com que cada um o visse descendo para ajudar o da bela. Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram-no fugiram, todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face. Enquanto todas as águias, os corvos e papagaios se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo, todos vieram juntos e impediram de quebrar o chifre do da bela. Então eu vi aquele homem que escreveu o livro, a palavra do Senhor, abriu o livro da destruição daquela destruição com os últimos 12 pastores, os príncipes nativos de Judá depois de sua libertação do cativeiro sírio. Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas e, tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. Eu vi também que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante da sua face, e eu vi um trono erguido numa terra deleitável. Sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então o Senhor chamou os primeiros 7 brancos e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual procedeu às estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos. A primeira estrela que caiu primeiro, e eles trouxeram-na diante dele.
E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 brancos, dizendo: Toma aqueles 70 pastores, os quais eu entreguei às ovelhas, e os quais, recebendo-as, mataram mais delas do que eu ordenei. Eis que eu vi todos amarrados em pé diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram para o lugar da punição. Elas confiaram-nas a um lugar profundo e cheio de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados e considerados culpados. Foram confiados às chamas do abismo. Neste tempo, igualmente, eu vi que o abismo estava assim aberto no meio da terra, que estava cheia de fogo, e a ela foram trazidas as ovelhas cegas, as quais, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram todas confiadas àquele abismo de fogo na terra e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa, e eu vi as ovelhas queimando e seus ossos sendo consumidos. Eu fiquei olhando imergir aquela antiga casa, enquanto eles trouxeram seus pilares, cada planta nela e o marfim. Eles trouxeram-no para fora e depositaram-no no lugar direito da terra. Eu também vi que o Senhor das ovelhas produzia uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou com o antigo lugar circular. Todos os seus pilares eram novos e seu mármore novo, também mais abundante que o antigo mármore que ele havia trazido. E enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra e todas as aves do céu prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele e obedecendo-o em tudo. Então aqueles 3 que estavam vestidos de branco, e os quais, assegurando-me pela minha mão, tinham-me antes feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse, a ovelha era toda branca, com lã longa e pura. Então todas as que tinham perecido e tinham sido destruídos, todo animal do campo e toda ave do céu, reuniram-se naquela casa, enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem e tinham voltado novamente para sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada e que haviam sido dadas às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinham sido capazes de contê-las, e os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso. Não houve entre elas quem não o viu. Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Eu vi também que a vaca branca havia nascido, cujos chifres eram grandes, e que todos os animais do campo e todas as aves do céu estavam alarmadas com ele, e imploraram a ele todas as vezes. Então eu vi que a natureza deles foi mudada, e que eles se tornaram vacas brancas, e que o primeiro, o qual estava no meio deles, falou quando aquela palavra tornou-se um grande animal, sobre cuja cabeça havia grandes chifres negros. Enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se por causa delas e de todas as vacas, eu caí no meio deles. Eu acordei e vi-o todo. Esta é a visão que eu vi, descendo e despertando. Então eu abençoei o Senhor da justiça e dei quevode a ele. Depois disso, eu chorei abundantemente. Não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Naquela noite, eu relembrei meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligi por causa do que eu tinha visto na visão. Capítulo 90. E agora, meu filho Matusalém, chama para mim todos os teus irmãos e reúne para mim todos os filhos de tua mãe, pois uma voz me chama, e o Espírito está colocado sobre mim, para que eu possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. Então Matusalém foi, chamou-lhes todos os de seus irmãos e reuniu seus filhos. E conversando com todos seus filhos na verdade, Enoque disse: Ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai, e escuta com honradez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter tua atenção, enquanto me dirijo a ti. Meu amado, estejas ligado à integridade e anda nela. Não te aproximes da integridade com um coração duplo,
nem te associes a homens com mente dupla, mas anda, meu filho, em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos, e seja verdade tua companhia, pois eu sei que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma consumação de toda iniquidade que será cortada com suas raízes. E toda estrutura que levantou-se passará. Iniquidade, entretanto, será renovada novamente e consumida na terra. Todo ato de crime e todo ato de opressão e impiedade serão abraçados a uma segunda vez. Quando então a iniquidade, pecado, blasfêmia, tirania e toda má obra aumentar, e quando transgressão, impiedade, impureza também aumentar, então sobre eles toda grande punição será infligida desde os céus. Desde o céu. O Santo Senhor irá em ira, e sobre eles toda grande punição do céu será infligida. O Santo Senhor sairá em ira e com punição para que possa executar julgamento sobre a terra. Naqueles dias opressão será cortada em suas raízes, e iniquidade com fraude será erradicada, perecendo de sob o céu. Todo lugar de força será rodeado com seus habitantes, com fogo ele será queimado. Eles serão trazidos de toda a parte da terra, e serão lançados num julgamento de fogo. Eles perecerão em ira por um julgamento dominando-os para sempre. Retidão se levantará do descanso, e sabedoria se levantará e conferida sobre eles. Então, as raízes da iniquidade serão cortadas, pecadores perecerão pela espada, e blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares. Aqueles que meditam opressão e aqueles que blasfemam pela espada perecerão. E agora, meu filho, eu descreverei e mostrarei a ti o caminho da retidão e o caminho da opressão. Eu novamente os apontarei para ti, para que possas saber o que está por vir. Ouve agora, meu filho, e anda no caminho da retidão. Mas evita aquele da opressão, pois todo o que anda no caminho da iniquidade perecerá para sempre. Capítulo 91. Aquilo que foi escrito por Enoque, ele escreveu toda esta instrução de sabedoria para todo homem de dignidade, e todo juiz da terra, para todos os meus filhos que habitarão sobre a terra, e para subsequentes gerações, conduzindo-se elevada e pacificamente. Não deixes que teu espírito seja afligido por causa dos tempos, pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo. Deixe que os homens justos se levantem do sonho, e deixe-os levantar, e prossiga no caminho da retidão, em todos os seus caminhos, e deixa-os avançar em bondade e eterna clemência. Misericórdia será mostrada aos homens justos, sobre eles serão conferidos integridade e poder para sempre. Em bondade e retidão eles existirão, andarão em eterna luz, mas pecado perecerá em eterna escuridão, nem será vista daquele tempo em diante, eternamente. Capítulo 92. Depois disso, Enoque começou a falar sobre um livro, e Enoque disse: concernente aos filhos da retidão, concernente aos eleitos do mundo e concernente à semente da retidão e integridade, concernente a estas coisas eu falei, e estas coisas explicarei a ti, meu filho, o que sou e que sou Enoque, em consequência daquilo que me foi mostrado, de minha visão eterna e da voz dos santos anjos. Eu tenho adquirido conhecimento, e da mesa do céu eu adquiri entendimento. Enoque então começou a falar de um livro, e disse: eu nasci o 7º na primeira semana, enquanto o julgamento e retidão esperavam com paciência. Mas depois de mim, na 2ª semana, grande iniquidade se levantou, e fraude espalhou-se. Naquela semana, o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a 2ª semana ele executará o decreto sobre os pecadores. Depois disso, na 3ª semana, durante sua conclusão, o homem da planta dos justos julgamentos será selecionado, e depois dele a planta da retidão virá para sempre.
Subsequentemente, na quarta semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista, a ordem de geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. Então, na quinta semana, durante sua conclusão, a casa da Kevod e da dominação será erigida para sempre. Depois disso, na segunda semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele o homem se levantará e virá, o Messias, no fim do sexto milênio. E durante sua conclusão, ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Depois disso, a sétima semana, uma geração perversa se levantará. Abundantes serão seus feitos, e todos os seus feitos perversos. Durante sua conclusão, os justos serão selecionados dentre a eterna semente da justiça eterna, e a eles será dada a doutrina de sua criação. Depois haverá outra semana, a oitava, da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante sua conclusão adquirirão habitações para sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na nona semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. E depois disso, no sétimo dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente, haverá muitas semanas, que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá, para sempre e sempre. Quem haverá lá, de todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz dos santos sem emoção? Quem haverá capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem de compreender os feitos do céu? Ele poderá ver sua animação, mas não seu espírito. Ele pode ser capaz de conversar lá a respeito dele, mas não de subir a ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada iguais a elas. Qual de todos os homens é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? Por quem têm sido visto as dimensões de todas estas coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu, qual é a sua elevação e pelo que ele é apoiado? Quais são os números das estrelas e onde todas as luminárias ficam no descanso? Capítulo 93. E agora me deixe exortar-te, meu filho, a amar a retidão e a andar nela, pois os caminhos da retidão são dignos de aceitação, mas os caminhos da iniquidade repentinamente falharão e serão diminuídos. Aos homens de Note, em sua geração, os caminhos da opressão e morte são revelados, mas eles se mantêm longe deles. Agora também deixe-me exortar aqueles que são justos, para que não andem nos caminhos do mal e da opressão, nem nos caminhos da morte. Não se aproximem deles, para que não pereças, mas desejas. E escolhei para vós mesmos a retidão e boa vida. Andai nos caminhos da paz, para que vivais e sejais encontrados dignos. Retenhais minhas palavras em vossos pensamentos secretos e não obliterate-os de vossos corações. Pois eu sei que os pecadores aconselham os homens a cometer crimes astuciosamente. Eles não se encontram em todo lugar, nem todo conselho possui um pouco deles. Ai daqueles que constroem iniquidade e opressão e lançam o fundamento da fraude, pois repentinamente eles são subvertidos e nunca obtêm paz. Ai daqueles que constroem suas casas de crimes.
pois de suas próprias fundações suas casas serão demolidas, e pela espada eles mesmos cairão. Aqueles também que adquirem ouro e prata justamente e repentinamente perecerão. Ai de ti que és rico, pois em tua riqueza confiaste, mas sereis removidos de suas riquezas, porque não te lembraste do Altíssimo nos dias de tua prosperidade. Tu tens cometido blasfêmia e iniquidade, e estás destinado ao dia da efusão de sangue, ao dia da escuridão e ao dia do grande julgamento. Isto eu declaro, aponto a ti, que aquele que te criou te destruirá. Quando tu caíres, ele não te mostrará misericórdia, mas teu Criador se regozijará em tua destruição. Deixem aqueles, então, que serão retos entre vós naqueles dias. Detestem os pecadores e os mundanos. Capítulo 94. Ó, que meus olhos estejam nublados de água, para que eu possa chorar sobre ti e derramar minhas lágrimas como um rio e descansar na tristeza do meu coração. Quem te permitiu irar e transgredir? Julgamento surpreenderá aos pecadores. Os justos não temerão os iníquos, porque Elohim os trará novamente com seu poder, para que possa vingar-se deles de acordo com seu prazer. Ai de vós que estarão tão presos a execrações, para que não possais ser soltos delas, o remédio estando longe de ser removido de ti por causa dos teus pecados. Ai de vós que recompensam vossos vizinhos com o mal, pois sereis recompensados de acordo com vossas obras. Ai de vós, falsas testemunhas, vós que provocais e agravais a iniquidade, pois perecereis repentinamente. Ai de vós, pecadores, pois rejeitais os justos, pois recebeis ou rejeitareis por prazer aqueles que cometem iniquidade, e seu jugo prevalecerá sobre vós. Capítulo 95. Aguardai em esperança, vós justos, pois os pecadores perecerão diante de vós, e exercereis domínio sobre eles de acordo com o vosso prazer. No dia dos sofrimentos dos pecadores, vossa descendência será alçada e elevada como águias. Vossos ninhos serão mais exaltados do que os da avestruz. Tu subirás e entrarás nas cavidades da terra e fendas das rochas para sempre, como os cones da vista dos mundanos, os quais gemerão sobre vós e chorarão como as sirenes. Tu não temerás aqueles que te aborrecem, pois a restauração será tua. A esplêndida luz brilhará ao redor de ti, e a voz da tranquilidade será ouvida do céu. Ai de vós, pecadores, pois vossa riqueza vos faz assemelhar aos santos, mas vossos corações vos reprovam, sabendo que sois pecadores. Vossas palavras testificarão contra vós como lembrança do crime. Ai de vós que se alimentam sobre a quevode do milho, e bebem da força da mais profunda fonte, e no orgulho do seu poder pisam nos humildes. Ai de vós que tomam água por deleite, pois repentinamente sereis recompensados, consumidos e murchareis, porque esquecestes da fundação da vida. Ai de vós que agem iniquamente, fraudulosamente e em blasfêmia. Lá haverá uma lembrança contra vós por mal. Ai de vós, poderosos, que com poder ferem a justiça, pois o dia da vossa destruição virá, enquanto naquele mesmo tempo muitos e bons dias será a porção dos justos, mesmo no tempo do vosso julgamento. Capítulo 96. Os justos estão confiantes que os pecadores serão desgraçados e perecem no dia da iniquidade. Vós estareis cônscios dele, pois o Altíssimo vos lembrará de vossa destruição e os anjos regozijarão sobre ela. O que farão os pecadores? E para onde fugireis no dia do julgamento, quando ouvires as palavras da oração dos justos? Vós não sereis iguais àqueles que a esse respeito testemunham contra vós. Vós sois associados a pecadores. Naqueles dias as orações dos justos virá diante do Senhor, quando o dia do vosso julgamento chegará, e toda a circunstância de vossa iniquidade será relatada diante do grande e do santo. Vossas faces se cobrirão de vergonha, enquanto todo feito fortalecido pelo crime será rejeitado. Ai de vós, pecadores, que no meio do mar e na terra seca são aqueles contra quem
Um mau testemunho existe. Ai de vós que desperdiçam prata e ouro, não obtidos em retidão, e dizem: somos ricos, possuímos abundância e temos adquirido tudo o que desejamos. Então faremos tudo o que estivermos dispostos a fazer, pois amontoaremos prata, nossos celeiros estarão repletos e os chefes de nossas famílias será como água transbordante. Como água, a falsidade passará, pois tua riqueza não será permanente, mas repentinamente ascenderá de ti, porque toda ela tua a obtiveste iniquamente, e serás entregue à extrema maldição. E agora eu te juro, para que tu, frequentemente contemplando a terra, vós que sois homens, vos vestis mais elegantemente que as mulheres casadas, e ambos, juntos, muito mais do que as solteiras. Em todos os lugares adornando-vos em majestade, magnificência, em autoridade e em prata, mais ouro, púrpura, honra, saúde, riqueza, como a água fluirá. Erudição, portanto, e sabedoria não serão vossas. Assim eles perecerão junto com suas riquezas, com toda a sua quevode, com suas honras. Enquanto, com desgraça, com matança e em extrema penúria, seus espíritos serão confinados à fornalha de fogo. Eu jurei a vós, pecadores, que nem montanhas, nem colina foram ou serão serviçais da mulher. Nem dessa maneira o crime foi enviado a vós sobre a terra, mas os homens de sua própria cabeça o inventaram, e aqueles que a ele deram eficiência serão grandemente execrados. Gravidez não será previamente infligida à mulher, mas por causa das obras de suas mãos elas morrerão sem filhos. Eu jurei a vós, pecadores, pelo santo e pelo grande, que todas as vossas más obras serão divulgados nos céus, e que nenhum de vossos atos opressivos serão escondidos e secretos. Não penseis em vossas mentes, nem digais em vosso coração, que todo crime não é manifestado e visto. No céu ele é diariamente escrito diante do Eterno, diante do Altíssimo. De agora em diante ele será manifestado, pois todo ato de opressão que vós cometerdes será diariamente registrado até o momento da vossa condenação. Ai de vós, ingênuos, pois perecereis na vossa simplicidade. Ao sábio não ouvireis, e aquilo que é bom não obtereis. Agora, portanto, saibais que estáis destinados ao dia da destruição. Nem a esperança daqueles pecadores viverá, mas com o passar do tempo morrereis, pois não sereis marcados pela redenção, mas são destinados para o dia do grande julgamento, para o dia de aflição e a extrema maldade de vossas almas. Ai de vós, obstinados de coração, que cometeis crimes e vos alimentais de sangue. De onde é que vos alimenteis de coisas boas, bebeis e estáis satisfeitos? Não é porque nosso Senhor, o Altíssimo, tem suprido abundantemente toda a boa coisa sobre a terra? A vós, lá, não haverá paz. Ai de vós, que amam os atos de iniquidade, porque esperais por aquilo que é bom? Sabei que sereis entregues nas mãos dos justos, os quais cortarão vossos pescoços e vos matarão, e não vos mostrarão compaixão. Ai de vós que vos regozijais no sofrimento dos íntegros, pois uma sepultura não será cavada para vós. Ai de vós que frustrais a palavra dos justos, pois para vós não haverá esperança de vida. Ai de vós que escreveis palavra de falsidade e palavra de iniquidade, pois vossas falsidades eles lembrarão para que eles possam ouvir e não esquecer. A eles não haverá paz, mas eles, por certo, morrerão repentinamente.